Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Ora viva para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados, aqui na Rádio União, a nossa voz, e também na Antena Minho, a quem eu saúdo. Um grande abraço também aos ouvintes da Antena Minho. Rádio União, a nossa voz, radiounião.pt. Consigo está o Domingos Silva e o Vítor Esteves, que me assiste tecnicamente esta emissão. E hoje tenho o prazer de ter aqui ao meu lado, comigo mesmo, aqui no Domingos aos Sábados, um homem que é vereador de uma Câmara Municipal, um homem que vai ser candidato a presidente da Câmara Municipal, um homem que já está há uns anos a acompanhar também Ricardo Rio. É um homem que não precisa de apresentações. Chama-se João Rodrigues. É o meu convidado de hoje e é um privilégio tê-lo aqui. Eu não vou fazer qualquer apresentação do meu convidado porque vai ser ele próprio a fazê-lo. João Rodrigues. Doutor João Rodrigues, faz favor, assim é que é. Não, João Rodrigues. João Rodrigues. Sim. Muito obrigado, em primeiro lugar, por estar aqui connosco no programa Domingos aos Sábados. É um privilégio enorme tê-lo cá connosco, aqui nesta instituição, e também com os ouvintes da Antena Minho. Quem é João Rodrigues? Bem, agora deixou-me desarmado, porque essa pergunta, feita assim de forma tão aberta, permitia que eu fizesse uma de duas coisas. Ou que numa frase tentasse resumir, ou que ficasse aqui Metade. dia a falar sobre aquilo. Sim. Que todos nós temos sempre muito a dizer. Como é que começou? Diga-me lá. A vida académica, fala-me um bocadinho de si. Eu nasci em Braga, em homem novo, 87, não é? Portanto, tenho 37 anos. 37, feitos ainda há um jovem. 2 meses ou há 3 meses atrás. Um jovem promissor da política. Pois já não sei. E mesmo a questão do jovem, já tenho 37 anos. Eu lembro-me quando meu pai tinha 37 anos, eu já não olhava para ele como um jovem. E, portanto, percebo que seja mais jovem, se calhar, do que a maioria das pessoas que estão nos cargos. O que é que o seu pai fazia já agora? O meu pai tem uma empresa ligada a diversos setores de atividade, a venda de combustíveis e de outro tipo de produtos e de serviços. A minha mãe era professora. Sou um de 4 irmãos, sou o segundo. Tenho um irmão mais velho que nasceu em 82, portanto que é 7 anos mais velho do que eu, 5 anos mais velho do que eu. O a seguir a mim é 7 anos mais novo do que eu. E depois ainda há uma irmã mais nova que é 10 anos mais nova do que eu. Portanto somos 4, mas temos uma diferença de idades substancial. Portanto, entre o mais velho e a mais nova ainda distam 15 anos e, portanto, o que eu acho ótimo. Eu adorei o facto de ter 4 irmãos e adoro o facto de ter 4 irmãos. No fundo, vivemos sempre em Braga. Eu estudei sempre em Braga, primeiro no Colégio Dom Diogo de Sousa, entre os 3 anos e a 4ª classe. Depois fui para a Escola André Soares, onde adorei andar. E fiz do 5º ao 9º, e depois no secundário a maior parte dos meus amigos seguiu para o Dom Diogo, e eu regressei ao Dom Diogo porque já lá tinha andado. Na faculdade tirei o curso de Direito na Universidade Católica no Porto, tirei lá o mestrado também em Direito dos Negócios e da Empresa. Maravilha! Fiz a minha especialização, ou a minha dissertação mais ligada à área do Direito Bancário. E depois continuei a estudar ao longo da vida. Ainda há 3 anos terminei uma pós-graduação na Universidade de Lisboa. E, portanto, do ponto de vista académico, estou a resumir, isto são muitos anos e com muito esforço, mas foi esta a minha formação. Quando terminei o curso na faculdade, fui trabalhar para um escritório de advogados, um escritório muito antigo que existe no Porto, onde trabalhava uma professora minha da faculdade. Não por acaso a minha professora preferida de todo o curso, e portanto adorei ter tido a oportunidade de trabalhar com ela. E depois, a determinada altura, regresso a Braga em 2013, 2014, e fixo-me em Braga a trabalhar. Terminei o estágio já cá em Braga e depois fiz toda a minha vida profissional em Braga, fundando uma sociedade de advogados em 2015 ou 2016, e pronto.
E há quanto tempo vereador, João Rodrigues? Eu sou vereador desde 2017. Fui vereador primeiro, tinha os pelouros do espaço público, das obras municipais. Isso eu sei que eu acompanhei isto. Sim, e depois no último mandato, ou melhor, no presente mandato, assumi outras funções, designadamente nas áreas do urbanismo, do planeamento, da habitação, da reabilitação urbana, da inovação tecnológica e, portanto, passei para uma área muito diferente daquela onde estava, embora geralmente as pessoas confundam muito as obras públicas com o urbanismo, mas a forma como nós dividimos as duas áreas de atuação da Câmara Municipal tornam-nas duas áreas absolutamente diferentes. Em termos de Câmara Municipal, como é que tem sido o seu trabalho como vereador? Antes de entrarmos na política de candidatura. Sim, eu trabalho de vereador, eu acho que falar aqui em causa própria, assim de forma tão desabrida, é sempre um bocado difícil. Porque isto não é uma entrevista, João. Isto que nós estamos aqui a ter é uma conversa, por isso estamos perfeitamente à vontade. Uma entrevista é técnica e não, isto não é. Isto é uma conversa que estamos aqui a ter. Sim, não, mas que ainda é mais importante. Sim, relativamente àquela que tem sido a minha forma de exercer o mandato, ou pelo menos como eu tenho visto o exercício do mandato que me foi conferido, e estes mandatos nós nunca nos podemos esquecer que são feridos através do voto, não é por acaso que eu lá estou, não é por uma nomeação, não é porque alguém me colocou lá porque achou que eu lá devia estar. Não, eu fiz parte de um processo democrático, onde fui escolhido, e eu, como todos os outros, para ocupar aquela posição. E, em primeiro lugar, a minha primeira preocupação no exercício destas funções é cumprir o mandato da forma mais íntegra, produtiva e, no fim do dia, que traga um maior número de vantagens, frutos. E o que é que são esses frutos? É vantagens para a população, vantagens para a cidade e, honestamente, acho que tenho conseguido fazê-lo ao longo dos últimos anos. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu acompanho um bocadinho o seu trabalho. E não vai levar a mal que eu lhe vou dizer. Diga. A Braga Habita tem feito um magnífico trabalho. Sim. Fale-me um bocado sobre isso. Isto de habitação social é muito complicado. Não é necessariamente complicado. Eu acho que há uma componente social, lá está, com a qual, um meio no qual a Braga Habita acaba por trabalhar, que torna, se calhar, alguns assuntos mais delicados. Mas eu, por exemplo, relativamente à Braga Habita, até prefiro destacar uma outra vertente que vai exatamente contra essa da habitação social. Da habitação social e de correlacionarmos sempre o papel da Braga Habita a apoios e a ajuda àquelas pessoas que têm maiores dificuldades no acesso à habitação. Era nesta matéria que eu queria... Sim, mas a Braga Habita há de ser sempre, e em primeiro lugar... Você ainda está lá, certo? Estou, sim, sou presidente da Braga Habita. Exatamente. Estou bem informado. Sim, e há de ser sempre uma empresa que apoia quem menos tem capacidade de ter acesso à habitação a tê-lo. Agora, o que é que se passa nos últimos anos, e isto é uma realidade não só em Braga, uma realidade no país, é uma realidade na Europa, e aliás em Braga nós não é que isso nos... deva deixar menos preocupados, mas o problema, apesar de tudo, não é tão grande como noutros locais do país, mas uma das coisas que aconteceu é que nos últimos anos a própria classe média, sobretudo os mais jovens, tem dificuldades no acesso à habitação, o que faz com que de repente a Braga Habita tenha necessariamente de alargar o seu âmbito subjetivo, ou seja, as pessoas com que a Braga Habita se relaciona no dia-a-dia são hoje uma frente muito maior do que aquela que acontecia há uns anos atrás. E, portanto, mesmo eu percebi a questão colocada e percebo, e esse há de ser sempre a gênese e o grande motivo do grande conhecimento de Braga Habita. Da Braga Habita, mas hoje, feliz ou infelizmente, a Braga Habita tem um âmbito maior de atuação. E eu acho que é sobretudo nisso que a Braga Habita se tem distinguido ao longo dos últimos anos, nomeadamente no mandato em que eu presidi a empresa municipal. É muita gente a depender de um bocadinho da Braga Habita, não? Eu não sei se é muita ou pouca gente. É assim, o melhor, ninguém tem dúvidas, era que as pessoas e que cada agregado familiar conseguisse viver autonomamente. Mas isso não é possível. Mas isso não é possível. Exatamente. E, portanto, a Braga Habita cumpre um papel essencial naquilo que se passa em Braga no que respeita ao acesso à habitação, mas repito, eu acho que a Braga Habita hoje, e é nisso que se distingue, é nisso que eu gosto de falar, vai muito para lá daquela sua primeira função, e que é a função mais honrosa se calhar de todas elas, e que foi a que levou à criação da própria empresa, de servir para acudir aqueles que não tinham mesmo qualquer meio para ter acesso à habitação. Hoje, por uma série de razões,
e porque felizmente o poder político também soube adequar a Braga Habit e soube munir a Braga Habit das armas necessárias para dar essa resposta, a Braga Habit tem um âmbito de atuação muito maior do que aquele que tinha há uns anos atrás. E isto já para não falar da própria organização da empresa, a forma como a empresa trabalha, os processos de transparência, de modernização administrativa, de digitalização, que fazem com que a Braga Habit hoje seja manifestamente uma empresa diferente do que era há uns anos atrás. João Rodrigues, diga-me uma coisa. Naturalmente que estando eu tenho que lhe colocar esta questão. Sim. A deficiência na Braga Habit, como é que é vista? Nós temos no âmbito de todo o universo municipal... Não leva mal a minha. Não. No âmbito de todo o universo municipal, uma série de... Primeiro, havemos de perceber uma coisa que é, antes dos programas, antes de estarmos a falar de questões concretas, nós temos que perceber, e isso também é política, e é uma visão política que se pode ou não ter, ou que se pode ter uma ainda diferente daquela que eu acho que este município tem e que esta gestão política do município tem. É que nós devemos tratar todos por igual, mas o tratar todos por igual é perceber que há pessoas e que há grupos de pessoas que têm particularidades que, desta ou daquela forma, lhes podem causar maiores ou menores dificuldades na forma como cumprem a sua própria vida. E, portanto, nós temos a obrigação, enquanto poder público, seja na Braga Habit, seja no município de Braga, seja nas outras empresas municipais e até na nossa atuação enquanto indivíduos, de olhar para as particularidades de cada indivíduo. E com isso desenvolver políticas que vão ao encontro das necessidades dessas pessoas e, de uma forma mais ampla, dessas comunidades. E eu tenho a perfeita noção de que quer no âmbito da ação social, quer no próprio âmbito da saúde, que há respostas por parte do município, que eu vou-lhe dar um exemplo de uma coisa que às vezes não nos lembramos, para além das questões mais sociais ou das questões da saúde. Eu, quando era vereador do espaço público, reuni imensas vezes e tomei ações condizentes com essas reuniões, relativamente a pessoas invisuais, por exemplo, que me colocavam problemas de mobilidade na cidade, muitas vezes tomando até decisões incompreendidas pela maioria da população e que eu sabia porque é que as estava a tomar. Vou-lhe dar um exemplo. Eu, mal ou bem, e apesar de nunca ter gasto €1 num desses equipamentos, há uma determinada altura que na cidade de Braga o estacionamento em cima do passeio começou a ser regra. Pese embora a fiscalização, pese embora... Exatamente. E eu lembro-me que um dos métodos para evitar que haja estacionamento nas bermas dos passeios, para além da fiscalização, mas que não era competência minha, é criar obstáculos para que os carros lá não possam estacionar. E, portanto, como se tinha, antes de eu entrar na Câmara, se tinha feito uma grande compra de um equipamento urbano, os chamados pilaretes, que ocupam as pontas dos passeios, para serem distribuídos por várias zonas da cidade, lembro-me, por exemplo, que os defensores do património, e de facto para quem vê é menos estético ter um pau ao alto em ferro ou ter uma espécie de umas peças no chão com 5 cm de altura, portanto seria mais favorável à partida ter essas tais peças com 5 cm de altura espalhadas pela cidade, mas havia um problema, é que as pessoas invisuais, e não só as invisuais, as completamente invisuais, mas pessoas com algumas dificuldades de mobilidade, visão, de mobilidade e de mobilidade também, percebiam que aquilo para elas era a pior armadilha, se calhar preferiam ter um carro do que ter aquelas peças que estavam distribuídas pelo centro da cidade. E, portanto, eu lembro a polémica que foi quando a nossa opção foi aquela. Lembro-me até o prejuízo quase pessoal político que eu próprio tive quando adotei essa medida, mas sabia porque é que a estava a adotar e, portanto, era aquilo que lhe dizia. Nós temos que ver caso a caso, situação a situação, como é que devemos adequar as respostas da nossa ação às pessoas que temos pela frente, aos problemas que temos pela frente. E eu acho que, numa perspectiva mais macro, é isso que eu realçaria sobre aquela que é a postura do município, sobre aquela que é a minha postura enquanto político relativamente a estas questões. Diga-me só uma coisa, a Braga Habit ainda tem muitas inscrições em espera, não tem, para a habitação? Sim, tem. Tem muitas, tem uma lista de espera grande, mas em primeiro lugar é bom porque tem uma lista de espera com regras e onde uma lista de espera que é respeitada. E eu também gostava de realçar isso. É importante, que é muito importante, é importantíssimo. Mas sim, infelizmente temos uma lista de espera. Nós, no âmbito do primeiro direito, temos um investimento muito grande na reabilitação de edificado, na construção de algum edificado novo para dar uma resposta a essa lista de espera, mas o que é certo é que hoje essa lista de espera ainda existe
E ainda por cima tem engrossado ao longo dos últimos anos, pese embora o investimento se tenha multiplicado por não sei quantos % ao longo dos últimos anos. Mas eu, quando falo da Braga Habita, deixa-me só dizer isto, eu gosto de falar de outra coisa, que é da questão da resposta à habitação. Nós, quando estamos a falar do problema da habitação, não podemos estar sempre a bater na mesma tecla. No ceguinho. Eu não ia dizer na mesma tecla. Na mesma é uma tecla. expressão. É uma expressão, sim. Também temos que nos rir um bocadinho. Sim. Na mesma tecla, já percebi que tem um bom sentido de humor, isso é muito importante. Mas não podemos estar sempre a bater na mesma tecla e falar só do tipo de resposta que devemos dar a quem já tem o problema. Devemos é que fazer, sobretudo, atingir o problema na sua raiz e tentar evitar ao máximo que o problema exista. E uma das razões pelo qual o problema no acesso à habitação existe é por causa da pouca oferta de habitação na cidade de Braga. A cidade de Braga nos últimos anos cresceu imenso, eu não me canso de repetir isto, mas eu acho que vou repetir à exaustão, porque nós estamos num ponto de viragem na cidade. E é preciso ter-se noção disso. Já lá vou. A cidade cresceu imenso nos últimos anos. A cidade precisa de acompanhar do ponto de vista infraestrutural, seja das infraestruturas de espaço público, seja das infraestruturas de iniciativa privada, nomeadamente na área da habitação, para suportar este crescimento e, mais do que isso, para alavancar esse crescimento e para podermos aproveitar o que de bom tem esse crescimento, nomeadamente no licenciamento de fogos para a habitação, no licenciamento de edifícios, aqui repetindo-me, para a habitação e no alargamento dos espaços onde se pode ou não construir na cidade. E o processo que estamos a passar hoje, e aqui eu não quero mostrar muita coisa, mas de facto estamos a falar de tudo e é difícil. Vamos falar de tudo. Ótimo. O que não pudermos falar, não falamos, mas vamos tentar falar. Nós estamos num processo de revisão do Plano Diretor Municipal, um trabalho que eu pessoalmente ao longo dos últimos 3 anos, no qual me tenho concentrado seriamente, porque eu tenho absoluta noção de que aquilo que será o produto final deste Plano Diretor Municipal condicionará para o bem ou para o mal muito daquilo que será o futuro, não só para os próximos 10 anos, mas das próximas décadas do município de Braga. Nós estamos com uma espécie de rebuçada em ponto de... Estamos num momento de absoluta decisão, de imensa importância, onde tudo pode correr bem ou tudo pode correr menos bem. E eu estou a fazer tudo para que tudo corra da melhor forma possível. Eu sei que também, e se não fizer, diga-me já, está à vontade. Se eu me errar, porque também tenho direito a errar, certo? Claro. Também está ligado às novas tecnologias, certo? Sim. Afinal, não estou assim tão mal como isso. Não, está muito bem, não se asneira nenhuma até agora. Como é que são as novas tecnologias, a área tecnológica? Braga, ao longo dos últimos anos, eu acho que temos aqui que separar 2 planos. Eu se calhar vou falar mais da questão do município e da forma como o município se relaciona com os municípios e a forma como trabalha e de que forma é que aproveita as novas tecnologias para realizar esse trabalho. E deixe-me dizer, eu não entrei em 2013 na Câmara Municipal, mas os relatos que tenho, e relatos factuais, não é relatos, nem são novelas que me contam, é com números, de quantos computadores é que havia, que processos é que eram digitalizados, que processos é que não eram digitalizados, e nós quase que demos um salto de 50 anos em 10 ao nível da digitalização do funcionamento de como a Câmara Municipal funciona. Eu vou dar um exemplo. Os serviços de urbanismo, os serviços que eu tutelo, neste momento, um processo urbanístico, só há um tipo de documento que ainda vai sendo emitido em papel e geralmente são emitidos 1, 2, 3 por semana. Todos os outros procedimentos, e repito, todos os procedimentos que se referem à área do urbanismo na Câmara Municipal neste momento, e não só à área do urbanismo, nas outras também, mas eu vou falar do urbanismo de forma mais específica, são todos processos digitais. O meu próprio despacho, hoje as licenças que emitimos, eu faço um despacho, carrego na tecla Enter e ao fim de 2 segundos a pessoa pode estar na China ou nos Estados Unidos e recebe um e-mail a licença que eu despachei. Não há papéis, não há isto desde 2018. Curiosamente, nós, a partir de 2018, obrigamos a que tudo que desse entrada na Câmara Municipal... É tudo por e-mails. Fosse por não, já estamos mais à frente. É que a questão do e-mail já nem sequer se pode. Plataforma, é isso? O e-mail é muito 2015. O e-mail já passou. Nós temos que garantir segurança, temos que garantir integridade aos documentos que são enviados. Os temos que garantir informáticos. E, portanto, é tudo através de uma plataforma. Mas dizia eu que nós, em 2018, na área do urbanismo, demos um salto muito grande, obrigando a que tudo que desse entrada no município desse entrada de forma digital, mas como aquilo que a Câmara propõe, aquilo que a Câmara profere, acabam por ser títulos, licenças, alvarás,
tínhamos alguma dificuldade em que as outras entidades aceitassem os documentos digitais como valendo como um título, um cheque. Não estou a dizer que a Câmara emite cheques, mas um título no sentido formal da palavra. Mas nós, a partir, ou melhor, desde novembro de 2024, portanto há 2 meses, também nós, de dentro para fora, começamos a emitir todo o tipo de documentação, toda ela é digital, não há um papel. Aliás, é muito engraçado porque as pessoas, a ideia que têm, por exemplo, num gabinete no vereador de urbanismo é ter papéis de cima a baixo. E eu consigo ter, apesar de despachar centenas de processos por dia, consigo ter um computador e uma sala limpa, sem um papel. Isso é muito bom. E é muito bom a vários níveis. É bom na forma como trabalhamos. Porque e do próprio ambiente em si, não é? Também. Do próprio ambiente em si, a questão da transparência, a questão da publicidade, a questão da segurança, a questão da certeza sobre aquilo que se faz. Hoje é muito fácil, por exemplo, para mim, depois estava para outra discussão muito grande. As câmaras municipais e o urbanismo têm uma fama, não vale a pena escamotear, têm uma fama difícil. Eu lembro quando assumi o urbanismo, as pessoas diziam-me, o que é que te foram dar? Chatice. E eu acho que não há nada mais errado do que quem me disse isso, ou do que as coisas que me disseram acerca desse assunto. Nós, neste momento, no urbanismo, conseguimos, por exemplo, a Câmara de Braga nos últimos anos foi a única Câmara no país que eu tenho conhecimento, e em muitos anos, e a Câmara de Braga há 30 anos nunca tinha, não há registro de que isto alguma vez tenha acontecido. Nos 3 últimos semestres, a Câmara Municipal de Braga emitiu mais licenças do que aquelas que deram entrada na Secretaria. Portanto, anda ali para passivo e ainda... Eu vou brincar consigo. Sim. Eu vou brincar consigo. Diga. Vou brincar consigo porque, por acaso, ontem falava com alguém, com um engenheiro que faz projetos, e ele dizia-me... Há muitos anos. Há muitos anos. Câmara. Eu explico-lhe já. Eu garanto-lhe a poder fazer uma aposta aqui consigo. De que se eu abrisse agora a plataforma do município... Isto acontece-me todos os dias. Eu já disse isto num congresso da Ordem dos Arquitetos. Mas diga, eu já lhe vou dizer o que eu já lhe explico. Sabe qual é a diferença? É que eu, quando era advogado e trabalhava nos tribunais, eu sabia que quando dava entrada num processo no tribunal, ou dava entrada de tudo, com todos os documentos, com todos os factos, ou sabia que se me esquecesse de um documento qualquer, das duas uma, ou o juiz não ia permitir que eu desse entrada desse documento uma semana depois, ou ia-me aplicar uma multa. Isto no urbanismo e nas câmaras municipais não acontece. E eu garanto-lhe, mas garanto-lhe mesmo, que 80% dos processos que entravam há uns anos atrás, 85% dos processos que entravam na Câmara Municipal de Urbanismo entravam incompletos, por exemplo. Não é raro também acontecer casos de pessoas que entram pelo meu gabinete a dizer que têm um processo há 2 anos na Câmara Municipal, depois sentam-se, eu abro o computador e eles percebem que o processo afinal não entrou há 2 anos, entrou há 1 ano. Uma semana depois a Câmara Municipal notificou-a para dar a entrada de uma série de documentos que em 2 dias se reuniriam e demoraram 3 meses a dar a entrada. Isto não acontece com toda a gente. Felizmente, esta é uma área cada vez mais onde os profissionais da área se especializam, estudam. Mas espera aí, que eu ainda vou brincar mais. Mas eu estou disponível para responder, porque este é o meu dia-a-dia, sabe? Honestamente... Mas sabe, e não querendo cortar, sim. O que me dizem é que, não sei se era do seu tempo, mas há quanto tempo é que está no urbanismo? Desculpa, estou há 3 anos. Há 3 anos, já não era do seu tempo. Quando foi o Covid, acho que, e está aqui para me retificar também, sim. Que eu estou perfeitamente à vontade. Mas eu gosto de falar disto, eu adoro falar disto, porque é para desmistificar eu também não tenho qualquer problema nisto. Sim, sim, e então eu falava com ele e eu dizia-lhe, mas porquê é que estes processos estão assim há tanto tempo? Porque quando surgiu o Covid, antes de surgir o Covid, os técnicos da Câmara falavam connosco. Agora só falam pelo telefone. É assim, João Rodrigues? Não, sabe quantas pessoas eu não sou técnico. Eu sei, mas eu também... Sim, mas é que eu acho que dando o meu exemplo, consigo dar o exemplo daquilo que se passa na Câmara Municipal. Eu, ano passado, só em atendimentos marcados, agendados, atendi mais de 800 pessoas. Mas eu não estou a pôr isso em causa. Não, mas não é isso. Eu estou a dizer é que se o vereador atende 800 pessoas, podem ter a certeza que os técnicos atendem muito mais. Isso é injusto. Por isso é que eu estou a perguntar-lhe aqui assim, sem qualquer problema. Não, e eu a responder, eu quando lhe digo, não estou a ser irónico, eu quando digo que gosto mesmo de falar deste assunto, é porque eu próprio... Quando eu antes estava do lado lá, eu era advogado, eu fui muitas vezes às câmaras municipais para tratar de assuntos. E também há de Braga, não é? E também há de Braga, e sei o que pensava, e sei os juízos que fazia, e sei aquilo que me diziam. E as câmaras, atenção, as câmaras, isto acontece não é por acaso, as câmaras têm a sua cota parte de culpa. E o urbanismo então de forma muito particular. O urbanismo é uma área que hoje tem muitas regras e felizmente está muito tipificada. Há muita regulamentação, em excesso. Isso é outra história, mas a regulamentação garante-nos logo uma coisa, que é a segurança naquilo que estamos a fazer.
Claro que sim. E há uns anos, eu não estou a dizer que era melhor ou pior, eu acho que era pior, mas há uns anos havia menos regulamentação. E, portanto, havia uma maior discricionariedade, quer por parte do poder político, quer até por parte dos técnicos que decidiam estes assuntos. Hoje não. Só que isto depois tem uma contraparte da moeda, é que aquela figura que havia antigamente, que eu costumo carinhosamente apelidar do Zé da Pasta, que era aquele senhor que andava com um boletim de folhas debaixo do braço e que dizia que conhecia, que fazia, que não sei o quê, que percebia muito, e que enrolava as pessoas. Hoje o Zé da Pasta não tem muita saída. Ou seja, as pessoas percebendo que não devem recorrer ao Zé da Pasta, que devem recorrer a quem está habilitado para trabalhar nesta área, nomeadamente engenheiros, arquitetos e profissionais da área, garanto-lhes que vão ver os seus processos aprovados num muito mais curto espaço de tempo, que tudo vai correr bem, que não vão gastar um absurdo de dinheiro para verem os projetos aprovados. Vamos lá ver. Não, mas eu lido com isto todos os dias. E repito, eu digo aqui sem qualquer problema. Eu já disse isto num congresso da Ordem dos Arquitetos, falando destes problemas, numa conversa que tivemos. Claro. Num congresso, não, desculpa, numa conferência. É como isto, está uma conversa. Numa conversa, porque eu acho que é uma área que precisava de mais regra. Felizmente está a ter mais regra, e eu garanto a qualquer bracarense ou a qualquer pessoa que, se a regra for cumprida, as coisas funcionam bem. Agora, claro, quando as pessoas acham que o processo entrou há 2 ou 3 anos e o processo deu entrada há 6 meses atrás... Vamos discutir isso os dois depois em off. Sim, senhor. Estou a brincar consigo. Doutor João Rodrigues, vereador, agora tira a camisola, se faz favor. Sim. Obrigado. Candidato à Câmara Municipal. Hoje de manhã ouvia assim: João Rodrigues aprovado em Conselho Nacional. Ontem à noite, certo? Foi aprovado. Sim. Pensei que ia continuar. Sim. Ontem à noite, sim. Em Conselho Nacional. Sim. Digo assim: olha que vou à altura para vir cá. Para vir cá o João Rodrigues. Oficialmente agora é candidato. Porque foi aprovado. Já era, mas agora, sendo o Conselho Nacional... Sim, os formalismos internos do partido já foram todos cumpridos. Exatamente. Sim. Agora, diga-me só, como é que surgiu a sua candidatura? Sei que não foi uma candidatura de consenso. Sei que... Nem era suposto ser. Claro. Sei que Ricardo Rio queria Olga Pereira como candidata, mas depois a Conselhia sugeriu, e a maioria, como se costuma dizer, vence, e então aparece o doutor João Rodrigues, vereador do urbanismo, como candidato. Alguma vez pensou, antes de me dizer isto, alguma vez pensou ser candidato à Câmara Municipal? Um jovem, eu continuo a dizer, não leva mal, mas eu continuo a chamar-lhe jovem. Alguma vez pensou em candidatar-se à Câmara Municipal? Como é que isto surgiu, João? Obviamente pensei, senão não me tinha proposto a ser candidato, não é? Claro. Agora, pode-me perguntar, desde pequenino que tenho esse sonho, há pessoas que dizem, eu desde pequenino quero ser Presidente de Câmara. E eu desde pequenino, em pequenino não queria ser Presidente de Câmara, felizmente. Aliás, vejo com alguma preocupação quem diz que desde pequenino gostava de ser Presidente de Câmara ou gostava de ser Primeiro-Ministro, porque geralmente as razões que levam uma pessoa pequenina a querer ser alguma coisa são razões muito egoísticas. Eu quero ser muito uma coisa, independentemente de ser bom naquilo ou não, independentemente dos outros gostarem que eu faça aquilo ou não. Mas há muito boas pessoas que repetem à exaustão que merecem ser Presidentes de Câmara, ou que merecem ser deputados, ou que merecem ser Primeiros-Ministros, porque desde pequenino que querem muito. Não é o meu caso, felizmente. Se eu disse aqui algo mais, nem na retifique-me, esteja perfeitamente... Não, estamos a... Claro que sim. Eu estou a dizer isto porque, inclusive em Braga, lembro pelo menos de 1 ou 2 que usam este argumento muitas vezes e eu não concordo nada com ele. Quando é que eu decido que quero ser Presidente de Câmara? Eu decido que quero ser Presidente de Câmara quando, depois de já estar há alguns anos na Câmara Municipal, depois de ter uma interação constante com a sociedade bracarense, com quem à Câmara recorre todos os dias, com as instituições, com o terceiro setor, com as empresas. O urbanismo deu-me também essa possibilidade. Hoje tenho muito mais contacto. É muito engraçado, as pessoas acham que quando se tem as obras públicas, por exemplo, termo públicas e por ser coisas que acontecem na rua, que vamos tendo mais contacto com as pessoas. Não. Nestes casos de tratamento de assuntos pessoais ou de empresas, acabamos por ter uma ligação muito maior às pessoas e às instituições e por resolver muito mais problemas. E, portanto, fui ao longo do tempo, se calhar até antes de eu ter decidido, comecei a ter alguns apelos por parte de algumas pessoas. E que tal se pensasse em ser candidato à Câmara Municipal? Depois as coisas foram-se maturando, já não era e que tal se pensasse, era deve pensar em ser candidato à Câmara Municipal.
Depois disso era já, olha que eu acho que dava um bom Presidente da Câmara Municipal. Depois era, olha que eu já tenho a certeza que vai dar um bom Presidente da Câmara Municipal. E portanto isto foi um caminho que se foi construindo de percepções, da percepção que eu atendo daquela que era a minha aceitação por parte das pessoas e depois obviamente também de uma decisão pessoal, que é absolutamente essencial. Eu fui adquirindo uma série de conhecimentos, uma visão para a cidade, que eu acho, aliás eu critico muitas vezes quando uso a expressão acho. Eu tenho a certeza que deve ser a visão que deve vingar, que é uma visão, não estou a dizer que sou absolutamente esclarecido e que sou uma pessoa que só pensa coisas certas, mas tenho bem noção para onde é que a cidade deve ir, sei explicar porque é que defendo essas opções e pelos vistos, o meu partido, que é quem tinha que decidir nesta fase se seria eu ou não candidato, achou o mesmo do que eu. Referiu e bem que o Sr. Presidente da Câmara Municipal defendia uma outra opção. Eu não gosto de dizer isto porque parece que estou a dar lições e não estou a dar lições nenhumas. Mas agora ele está consigo. Não, claro que está e está desde o primeiro dia. Ele disse isto há um mês atrás. Ele esteve cá um mês atrás. Eu sei. E está desde que percebeu que essa que era a solução do partido. Aliás, uma solução, diga-se de passagem, que é sufragada em dois momentos. É normal, não é? Num primeiro momento é que eu tenho 80% dos votos no universo eleitoral e depois num segundo momento, eu nem gosto muito deste número, porque faz lembrar aquilo que se passa, por exemplo, na Coreia do Norte, mas tive 99% da aprovação num plenário com 200 militantes, onde estava o próprio Presidente de Câmara, onde estava a vereadora Olga Pereira, e onde estavam outras pessoas que validaram, sem qualquer tipo de reserva, a minha escolha. Mas eu acho muita piada, eu não quero estar aqui, mas vou ter que o fazer. Mas embora o candidato do Partido Socialista tenha uma opção. Eu já lá ia, que engraçado. Tem falado, eu ainda não falei dele, ele tem falado muito de mim. Sim. Mas é natural. António Braga é o candidato do PS, sim. Foi secretário de Estado. Mas eu acho muito engraçado porque... Estava ausente da política há uns anos ou está ausente da política há alguns anos e volta agora? Mas eu invariavelmente ouço que a minha escolha não foi consensual. Como se numa democracia o consensual fosse ter sempre 100%. Também não foi. Não foi tudo menos consensual. Exatamente, até porque surgiram vários candidatos. Aliás, havia vários candidatos e basicamente chegou-se a uma determinada altura e disse a alguém, ou é um ou é outro, e a escolha foi claramente um mal menor para a pessoa que teve que escolher quem seria o candidato à Câmara. Eu por acaso ouvi vários e não ouvi este. Pois não. Não, nunca ninguém tinha ouvido este nome claramente... Havia três nomes que estavam em cima da mesa, o máximo e todo. Exatamente. Por todas as razões, mas algumas. Aliás, eu acho que para o bem dele e para o meu, a melhor, e aqui falando egoisticamente, a primeira coisa que temos que ter um pelo outro é respeito. Claramente. Mas agora, politicamente, também temos que ser capazes de avaliar o que se passa. Claro. E eu, por exemplo, raramente ouço falar que antes da decisão do PSD ter sido tomada, todos os presidentes de junta do PSD, mas todos os presidentes de junta independentes que foram eleitos pelo PSD, que são 19, assinaram um manifesto que não foi iniciativa minha, foi iniciativa deles, a dizer que queriam que eu fosse o candidato à Câmara, que era o mais bem preparado, que era o que estava mais pronto para ser presidente de Câmara, e eu raramente falo disso. Já me tirou aqui uma questão que eu por acaso ia lhe colocar essa. Não, todos, antes de sequer o PSD dizer que eu era o candidato, todos, assinaram todos um abaixo-assinado que eu acho que se um dia houver oportunidade pode ser partilhado, não há problema nenhum, em que dizem manifestamente que eu sou de longe a pessoa que está melhor preparada para ser candidata à Câmara das pessoas com quem eles lidam no dia-a-dia. No Partido Socialista, por exemplo, acontece o contrário. Dos 12 presidentes de junta, houve 8 que assinaram uma declaração a dizer exatamente o contrário acerca daquele que é o candidato à Câmara do Partido Socialista, a dizer que não se revêem no candidato do Partido Socialista, que aquele não era o candidato que o Partido Socialista devia ter, que até ponderam se candidato ou não às próximas eleições, e portanto eu não deixo de achar um bocadinho engraçado que se refira a minha escolha como uma escolha de não unanimidade, e de facto não há. Naqueles 200 que estavam naquela sala houve 2 que se abstiveram, e todos, só 198 é que votaram a favor. Mas, entretanto, tive todos os presidentes de junta, tive a maioria da Comissão Política do Partido, e no Partido Socialista passa-se o que passa, e parece que ninguém fala disso. Vão ser umas eleições disputadas, João Rodrigues? Não tenho dúvida nenhuma. Primeiro, nós estamos há 12 anos no poder, há uma mudança de ciclo, e uma mudança de ciclo tende a que haja uma mudança abrupta. Agora, eu tenho a profunda convicção de que temos todas as condições para vencer as próximas eleições e de que as vamos vencer. Agora, eu não sou imune, nem vivo noutro mundo. Eu tenho noção que a cidade deu largos passos em frente relativamente a uma série de assuntos, mas que tem outros por resolver.
E o trânsito. O trânsito, eu não escamoteio isso, antes, muito pelo contrário, eu estou obrigado... Temos 10 minutos. Estou obrigado a falar sobre isso, deixa-me só... Deixa. É óbvio que era aquilo que eu dizia há pouco, a cidade cresceu e a infraestrutura da cidade tem que acompanhar este crescimento da cidade, este crescimento populacional, este crescimento na atração de investimento. Do investimento. Sim. Não, há números que nós às vezes é que nos esquecemos porque já damos por adquirido. Braga, nos últimos 10 anos, era para aí a 20ª cidade que mais exportava no país e de repente é a segunda. Braga foi a cidade que mais cresceu em população nos últimos 10 anos. Braga é a cidade que mais licencia fogos habitacionais. Então, nós temos uma série de números ótimos. Agora precisamos do quê? Da infraestrutura que suporte e que exponencie para bem todo este crescimento. E é sobretudo sobre isso que eu quero trabalhar nos próximos anos. E o trânsito? Como é que vai ser o trânsito? É infernal ir a Braga. O Ricardo Rio dizia-me que não, mas é infernal ir a Braga. Entrar em Braga é complicado. Sim. Não tem piada que eu não vou discordar totalmente daquilo que está a dizer, mas ainda agora vim de Braga para a Póvoa de Lanhoso e fiquei parado, foi na Póvoa, não foi em Braga. Portanto, isso é relativo. E fiquei mesmo parado 10 minutos até chegar aqui. Na Póvoa, não foi em Braga. Em Braga segui sempre. Se fosse em Braga já estava a resmungar consigo. Não, há de facto um problema hoje e é um problema que tem que ser resolvido e que tem que ser encarado. Não há dúvida nenhuma, e aqui falo até para outras áreas de atuação da cidade, nós, no fundo, o Braga ao longo dos últimos anos tem sido bom aluno para o país. Como eu disse há pouco, os números do turismo cresceram, o número das exportações cresceram, o número da criação de empresas cresceu, o número de criação de postos de trabalho cresceu, os salários cresceram acima da média em Braga. Apesar de tudo e apesar dos problemas da habitação, Braga ainda continua a ser a segunda capital distrito onde a taxa de esforço para o acesso à habitação é menor. Braga tem pessoas de várias nacionalidades, Braga investiu no parque escolar como nenhuma cidade neste país ao longo dos últimos anos. Agora, há problemas a resolver e, repito, a questão do trânsito tem que ser resolvida. E tem que ser resolvida como? Em primeiro lugar, no acesso, ou na facilitação do acesso aos transportes coletivos, no acesso aos modos suaves, ou melhor, no acesso na forma como disponibilizamos e como permitimos às pessoas que se locomovam através dos modos suaves, que são os meios naturais, que é o andar a pé, o andar de bicicleta, e, portanto, as pessoas têm que ter a possibilidade de se deslocarem através desses meios, mas não podemos esquecer-nos nem fingir que não há carros e que hoje, possivelmente, 8 em cada 10 bracarenses se locomovem de carro e, feliz ou infelizmente, ainda não têm as condições para se locomoverem de outra forma. E não há dúvida nenhuma que, por muito que tenha que haver um investimento grande nos modos suaves e no transporte coletivo, se for eleito presidente, vai ter que haver. Vai haver. Eu, aliás, nesta proposta de plano diretor municipal, proponho pela primeira vez uma cintura externa à cidade, porque toda a gente fala nela, mas nunca ninguém teve a coragem política de a incluir num documento. E atenção, é que antigamente nos PDMs, quem estava com o PDM podia propor vias à vontade, não tinha que justificar porque é que as propunha. Não, eu hoje tenho lá a via, tenho lá a explicar como é que nós nos vamos financiar, como é que nos devemos financiar, qual é o caminho até conseguirmos aquela via. Tem que haver uma razoabilidade financeira para aquela via ser aceite como tal na aprovação do plano diretor municipal. Agora, e era aqui que eu queria ir, eu peço desculpa estar a demorar, mas este assunto é muito importante. Braga tem que reclamar de outra forma investimento por parte do Estado Central. Dizia há pouco, nós somos um bom aluno, mas não temos tido a devida compensação por parte do Estado Central. O último metro quadrado de estrada nova, digamos assim, construído com dinheiro do Orçamento de Estado, diretamente do Orçamento de Estado, portanto uma opção de um governo para investir em Braga, foi quando se fez a via de acesso ao hospital. Foi em 2008 ou 2009 que se tomou essa decisão. Essa decisão. Ora, eu não acho justo que a única cidade que cresce verdadeiramente em Portugal, quando nós vamos a Lisboa ou vamos ao Porto e de 6 em 6 meses ou vemos um viaduto novo, ou uma estrada nova, ou um túnel novo, pagos pelo dinheiro de todos nós, pelo dinheiro do Orçamento de Estado, não acho nada justo e tenho a certeza que mais ninguém achará que o Estado, ao bom aluno, àquele que cumpre, àquele que no fundo tira a melhor nota, não faça esse investimento. E eu garanto com todas as minhas forças, independentemente do governo que esteja a liderar os destinos do país, que se eu for Presidente da Câmara Municipal de Braga, o Presidente da Câmara Municipal de Braga vai ser... um chato como o Domingos Silva. Chatíssimo, mais chato que o Domingos Silva. Vai ser chatíssimo na forma como vai reclamar esse investimento. Porque eu repito, nós temos cumprido, nós somos o melhor aluno, não é somos o bom aluno, é somos o melhor aluno e não estamos a receber a recompensa devida. Agora vou pegar outra vez um bocadinho consigo, pegar no bom sentido. Sim. A deficiência, como é que vai ser? Naturalmente que eu tenho que falar sobre a deficiência. Uhum. Sim, é que... Está num programa da deficiência, feito por deficiência, por alguém com deficiência. Sim. Por isso também tenho que lhe colocar esta questão, sim, naturalmente. Eu tenho, para mim, e como social-democrata liberal que sou,
tenho para mim que o indivíduo, acima de todas as outras coisas, em cima do conjunto, talvez apenas equiparado à família, deve ser sempre o centro da atenção de qualquer política, de qualquer ação, de qualquer omissão. No fundo, deve ser o centro das atenções de quem tem responsabilidades políticas. E quando eu falo do indivíduo e não do grupo, porque acho que o indivíduo nós devemos ter em atenção as características do indivíduo, as particularidades do indivíduo. Temos 5 minutos. Sim, as particularidades do indivíduo e, obviamente, eu não vou fazer aqui uma jura de amor eterno a ninguém em particular, mas não a todos, mas não tenho dúvida nenhuma de que quem tem questões diferentes a resolver tem que ter da parte do poder público um olhar diferente, uma atuação diferente e um sentido de missão diferente. João Rodrigues vai ser um homem que continua, desculpe o meu à vontade consigo, vai ser um homem que vai continuar com as noites brancas em Braga? Sim. Ou vai inovar? Diga-me. Sim, eu acho que o continuar com as noites brancas não significa que se mantenha, por exemplo, o figurino da noite branca sempre o mesmo. Claro. Eu acho que tem que haver aqui um claro... Aliás, eu se me proponho, e se calhar isto era o que devia ter dito ao início, logo para começar, eu se me proponho ser Presidente de Câmara Municipal, não me estou a propor para repetir tudo aquilo que foi feito até agora. Muito pelo contrário. Se calhar até mais do que as pessoas acham. Okay. Há uma série de... Não só há coisas que têm que ser mudadas, feitas de forma diferente, outras que funcionam melhor, mas que podem ser feitas ainda de melhor forma, outras que podem ser feitas de uma forma totalmente diferente. Portanto, eu não estou preso a absolutamente nada. Aquilo que eu quero fazer enquanto Presidente da Câmara Municipal é, obviamente, pegar naquilo que está bem e mantê-lo, exponenciá-lo, e reconhecer aquilo que está mal e alterá-lo drasticamente. Naturalmente que terá um apoio ao social, certo? Também que é importante, aos idosos, aos jovens, essa parte. Sim, a parte social. Eu comecei há pouco, eu sou social-democrata. E, portanto, tenho noção que nem todos nascem à partida com as mesmas condições e que é a obrigação do Estado dar condições para que todos, desde o início, desde o dia em que nascem, possam ter as mesmas oportunidades. Isso só funciona com um Estado minimamente forte que olhe precisamente essas desigualdades. Doutor João Rodrigues, deixe-me dizer-lhe, foi um gosto tê-lo aqui no programa Domingos aos Sábados, mas não vou deixar sair daqui sem antes de me fazer uma promessa. Diga. Se for eleito Presidente da Câmara, venha a este programa. Está fechado. Pronto, está fechado. Está fechado. Está gravado. Está fechado. Pronto, foi um gosto tê-lo aqui. O gosto foi todo meu. Muito obrigado. Passou foi num instante. Pois foi. Tínhamos 10 minutos. Tínhamos muito mais Sim. aqui. E deixe-me dizer-lhe, com toda a vontade, eu não preparei nada consigo. Nada. Não preparei esta conversa. Bem a conversa. Foi um gosto tê-lo cá. Muito obrigado por isso. Muito obrigado. João Rodrigues, candidato e vereador da Câmara Municipal de Braga, foi o meu convidado de hoje no programa Domingos aos Sábados. Voltamos de hoje a 8 dias. Despedem-se o Domingos Silva, o Vítor Esteves. Um abraço aos ouvintes da Rádio União, a nossa voz, radiounião.pt, e também aos ouvintes da Antena Minho. Um abraço, um ótimo fim de semana. Domingos aos Sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.